Queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelho que hoje iremos rezar, nesta sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, é justamente o evangelho de Mateus, capítulo 13, de 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ontem eu falava desse olhar e dessa atenção necessária para reconhecer a presença do reino. Onde o reino se dá, onde o reino acontece. Percebam que os vizinhos de Jesus e os seus conhecidos não souberam identificar a sua presença, ficaram assustados e o evangelho de hoje fala em escandalizados. Poderia de Nazaré, de uma família pobre, sair um homem tão sábio e poderoso como Jesus? Os conhecidos de Jesus não sabiam explicar. Nós continuamos um pouco assim. Quanto menos conhecermos Jesus, mais saberemos quem o enviou, quem o sustenta, quem é a razão da sua existência e por qual motivo ele está no meio de nós, por qual motivo ele morreu na cruz, por qual motivo ele deu a sua própria vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, não queriam admitir que ele fosse um verdadeiro enviado de Deus. Não queriam aceitar, acolher que ele fosse o Salvador do mundo, o Messias esperado, aquele que viria para nos salvar e dar sentido a toda a história. Que pena, não é? Até hoje, muitas vezes, os nossos olhos, os nossos sentidos estão bloqueados. Que lástima. Nos faltam capacidade de olhar em profundidade, capacidade de sentir em profundidade. Nos faltam coragem e ousadia de abraçar a proposta que Jesus nos apresenta. Precisamos reeducar os nossos sentidos para sabermos acolher esta presença de Jesus, a sua autoridade, a sua sabedoria e a sua força. Muitas vezes é muito fácil a gente aceitar que isso venha de pessoas desconhecidas. É uma tentação. Reconheçamos em Jesus, nossos irmãos e irmãs, hoje, neste dia, o quanto Ele é a nossa vida e a nossa salvação e o quanto Ele está íntimo de nós. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito e vos convida à intimidade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus no dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus
vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música A um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guanais.